E hoje é quinta-feira e eu estou de volta com mais um aulão do Enem 2015. Ontem nós acompanhamos a aula de português e agora vamos ver o aulão super divertido de literatura. Esses aulões aconteceram no último domingo no ginásio do antigo Colégio Marista, que fica lá no centro da cidade. São aulas presenciais e lá você garante a sua apostila, como essa daqui que eu estou mostrando. A ação faz parte do programa PREUNE, uma iniciativa do governo do estado por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, que leva aos estudantes do ensino médio e até para quem já terminou a oportunidade de acompanhar os melhores professores com todas as dicas para o Enem e sem pagar nada por isso. Então, quem não tem como pagar um cursinho, é só se ligar nos aulões do Enem. Muito simples, não é? E a gente também faz parte desse projeto através de um apoio técnico. A TV Assembleia exibe todos os domingos os aulões ao vivo. E também nesses nossos encontros toda quarta, quinta e sexta, com os programas que exibem cada disciplina. Vamos agora assistir a um aulão que marcou. Impossível não aprender com aquela aula lá de literatura. O professor Eduardo Fernandes deu um verdadeiro show. Conseguiu prender a atenção de toda a galera que marcou presença no ginásio lá no domingo. Declamou até uma poesia. Relembrou grandes clássicos da literatura brasileira, como Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, e nos fez viajar nas poesias de Manuel Bandeira. Foram tantas coisas, mas não vamos perder o foco e assistir a esse aulão. Acompanhe. Minha gente, bom dia. Ok? Eu peço que se assentem em seus lugares, por favor. Peço que desliguem os celulares. Você vai entrar no momento de revisão, vai entrar no momento importante para a tua própria vida. Então você precisa ficar atento àquilo que vou te dizer. Primeiramente, é um prazer estar aqui. Agradeço a oportunidade. Nós estaremos discorrendo um pouquinho sobre a literatura brasileira e suas devidas ramificações e divisões. Primeiramente, eu vou fazer um breve apanhado aqui das questões literárias, das estéticas literárias, para preparar a sua psique para as questões que eu irei trabalhar com você aqui. Ok? Bom, vamos começar. Nós sabemos o seguinte: a literatura se divide em estéticas literárias. A primeira, que não é considerada pela crítica como escola literária, é o quinhentismo. Tá? Descobrimento do Brasil, Carta de Pero Vaz Caminha, Padre José de Anchieta. E por que o quinhentismo não é considerado literatura? O Brasil descoberto, povo de Deus, ele é incipiente, ele é iniciante. Portanto, ele não tem uma estrutura sólida para se produzir literatura. Tá? E aí uma vez uma aluna falou uma coisa interessante. Ela disse: professor, quer dizer que a literatura é mais portuguesa que brasileira? Sim. Por mais que Anchieta tenha escrito poemas, poesias influenciado pelo modelo medieval, eu já estou te dando aí uma dica de resposta das questões que eu planejei, não se insere num índex, num cânone, numa organização literária. Tá? Qual é o texto mais importante da literatura de informação e da literatura jesuítica? Da de informação, a Carta de Pero Vaz de Caminha. É um texto descritivo, narrativo. Eu já estou te dando dicas de outras questões que eu planejei. Vou te mostrar como é que é a metodologia do Enem, como é que é construída essas questões. E na Carta de Caminha ele diz umas coisas interessantes. Ele diz para o rei Dom Manuel: as águas são muitas infindas, a terra é toda chã de muito bons ares, de ponta a ponta. Quer dizer, ele está elogiando a terra. Existe uma escola literária que se aproveitará desse elogio. Continuemos. O século XVI passa, vem o século XVII, há um contexto nesse século XVII, desde a Itália, de tensão. Por que tensão? Aqui no Brasil vem a estética, desde da Itália, aqui no Brasil, o barroco. Barroco, com a etimologia, o significado da palavra é pérola irregular, quer dizer irregularidade. Tá? Você sabe que o barroco tem como características tentar unir aquilo que é espiritual e aquilo que é terreno. Se o homem tenta unir aquilo que é espiritual e aquilo que é terreno, há um conflito. Por isso, dentro do barroco existe a proeminência bem maior de figuras de linguagem. Não é à toa que o principal poeta, já considerado como o primeiro poeta brasileiro, é Gregório de Matos Guerra, apelidado de Boca do Inferno. Quais são as principais figuras de linguagem dentro do barroco trabalhadas pelos poetas? Antítese e paradoxo. Vamos relembrar um pouquinho de antítese. O que é uma antítese?
uso de termos contrários em poesia. Por exemplo, água, fogo, céu, terra, por aí. Muitas pessoas confundem antítese com paradoxo, tá? Apesar de serem, entre aspas, irmãs gêmeas, não se pode confundir. O que seria um paradoxo? Pensamentos contrários. Por exemplo, no livro para o vestibular da UEMA, aliás, o autor, Graciliano Ramos, escreve um livro chamado São Bernardo. O personagem é um personagem extremamente egocêntrico chamado Paulo Honório, e ele diz uma coisa interessante. Ele diz: eu fiz coisas boas que me trouxeram prejuízo e fiz coisas ruins que me renderam lucro. Isso é um paradoxo, porque é um pensamento completamente invertido. Bom, no Brasil, Gregório de Matos com a sua poesia. A poesia temática de Gregório de Matos se divide em 4 temas. Primeiro, poesia religiosa. O eu lírico dessa poesia sempre está ali em tensão entre pecado e o próprio Deus. Segundo, poesia lírica, onde ele mostra a mulher como instrumento de pecado. Terceiro, poesia filosófica, onde ele mostra os desconcertos do mundo e que o mundo é passageiro e efêmero. E a quarta foi justamente a que deu a ele o apelido de Boca do Inferno, poesia satírica. O próprio Gregório de Matos dizia: eu sou aquele que, passados anos, cantei na minha lira maldizente, torpezas do Brasil, vícios e enganos. Muito bem. Continuando a produção barroca, vem o maior orador sacro de toda a literatura, um padre, que inclusive pregou aqui no século XVII, Padre Antônio Vieira. Não confunda, Padre Antônio Vieira não é Padre Anchieta, tá? Padre Antônio Vieira usa sermões, inclusive eu coloquei um aqui para que possamos resolver, que é o mais famoso dele, que é o Sermão de Santo Antônio aos Peixes, tá? Padre Antônio Vieira, quando veio aqui ao Maranhão, ele disse umas coisas interessantes sobre o Maranhão. Ele disse: o Maranhão é construído com M maiúsculo de mentira. Ele disse: quando Lúcifer caiu dos céus, se dividiu em partes, a língua cai no Maranhão. E por último ele disse que no Maranhão até o tempo mente. Se formos parar para analisar em termos geográficos, como o professor Diógenes trabalha, tem um certo fundamento. Muito bem. Nos sermões do Padre Vieira se destacam principalmente figuras de linguagem, principalmente a alegoria. O que é uma alegoria? Um símbolo, uma comparação. Nós iremos ver já já quando eu for corrigir o exercício. O século XVII passa, o século XVII é irracional. Vem o século XVIII, e aí na Europa se publica a famosa enciclopédia, editada por Diderot, Voltaire, D'Alembert e Rousseau. O que a enciclopédia mostra? Luz, iluminismo, Illuminatis, digamos assim. Não é à toa que o século XVIII é considerado como o século das luzes. E o que é luz para o homem do século XVIII, para o filósofo? Razão. Se nós estamos falando em razão, estamos falando de equilíbrio. O barroco é completamente desequilibrado. Então, aqui no Brasil, esse iluminismo e essa luz se desagam na escola literária, que é a escola dos pastores, arcadismo. Tá? O que o arcadismo prega? Rousseau diz que todo homem nasce bom, a sociedade que o corrompe. Então o homem árcade quer um contato com a natureza. Só que essa natureza ela não é uma natureza como no romantismo. Ela é uma natureza artificial. Bom, o arcadismo como mito clássico é influenciado pela Grécia, por isso razão. Um poeta grego chamado Horácio constrói 4 temáticas árcades. Ele constrói Carpe Diem, que todo mundo conhece, que é aproveite o dia. Ele constrói Fugere Urbem, que é fugir da cidade. Ele constrói Aurea Mediocritas, que é mediocridade dourada. E constrói Inutilia Trunca, quer dizer, cortar o inútil. Então, todas as temáticas árcades são para se opor ao barroco, excetuando-se Cláudio Manuel da Costa, que é o principal poeta, que ainda traz influências barrocas. Muito bem, qual é o maior nome da poesia árcade no Brasil? Tomás Antônio Gonzaga, usando o pseudônimo de pastor chamado Dirceu. Por isso a obra Marília de Dirceu, que na verdade Marília era uma jovem de 15 anos chamada Maria Joaquina Doroteia de Seixas Brandão. Ele se apaixonou por ela, ele era um quarentão, e aí ele fez Marília, a obra Marília de Dirceu, como se fosse para fazer uma abordagem nela, ou falando em termos populares, para azará-la, digamos assim. Quase dá certo. O ruim foi que tanto Cláudio Manuel da Costa quanto Tomás Antônio Gonzaga participaram da primeira tentativa de independência do Brasil, que foi a Inconfidência Mineira. Portanto, uns foram presos, outros exilados. Bom, passando o período árcade, vem a escola literária mais poderosa de todos os tempos, ainda trazendo estilhaços para o dia de hoje,
Que escola literária? O romantismo. Tá? O romantismo nasce na Europa, na França, Alemanha e na Inglaterra. Depois passa por Portugal e se deságua aqui. Professor, mas eu tenho ainda restos de romantismo hoje na atualidade? Sim, sim. Principalmente em livros. Eu vou falar para você aqui de um livro que se tornou, através também do filme, que é uma adaptação, uma epidemia literária no mundo todo. Que livro? Crepúsculo, Twilight. Okay? Todo mundo conhece. O que fala Crepúsculo? Crepúsculo fala de uma menina com baixa estima, chamada Bella Swan. Bella Swan não se dá bem com o pai, nem com a mãe, só que ela mora com a mãe. E aí, Bella Swan tem um amigo que vira lobo, Jake, interpretado pelo Taylor Lautner. Só que ela se apaixona por um camarada completamente anormal. Que camarada é esse? Edward Cullen, interpretado por Robert Pattinson. Edward Cullen, ele desvirtua o mito do vampiro. Por quê? Minha gente, vampiro não brilha durante o dia, a não ser que ele use purpurina. Minha gente, vampiro não retém sede de sangue, a não ser que ele tenha um sangômetro que faça isso. Minha gente, vampiro não se alimenta de vegetais, não tem como. E aí, se você analisar bem, Bella Swan, com a sua baixa estima, domina duas pessoas ao mesmo tempo. Que é um que vira lobo, o outro que é vampiro. Gente, agora mentalizemos. Eu tenho uma doença, licantropia, que faz com que eu vire bicho, um animal. E Jake, ele não vira lobisomem, ele vira lobo. Minha gente, se eu viro lobo, o que eu quero perder tempo com uma menina daquela, povo? Por quê? Isso foi tão forte, isso foi tão epidêmico, que em uma certa ocasião eu fui chegando em uma escola que dava aula. Eu amo isso aqui, eu amo falar de literatura, isso é a minha vida. Mas só que falar de Machado de Assis o dia todo cansa a nossa mente. E aí eu fui chegando, veio uma aluna e disse as seguintes coisas para mim. Prof, abreviatura é tudo, né? É professor, é prof. Prof, preste atenção no que vou lhe dizer. Eu digo, fala, figura conspícua. Pode falar. Prof, eu tenho a plena certeza que estou virando vampira. Eu parei, eu pensei, parem as máquinas para tudo, para as prensas. Eu disse, como é que é? Prof, eu estou virando vampira. Eu disse, meu Deus, que situação. Eu cansado de falar de literatura, tendo que concatenar alguém virando vampiro. Eu disse, querida, vamos fazer o seguinte, me mostre os seus caninos aí. Ela abriu o dente. Eu disse, realmente os teus caninos estão crescendo. Mas cuidado, não chupa meu sangue. Povo, eu tenho coisas bem mais sérias para me preocupar do que gente virando vampiro. Mas essa é a influência de Crepúsculo, essa é a influência do romantismo hoje. E você sabe que você, quando ouve determinadas músicas, fica comovido. Isso é uma herança do romantismo. Bom, continuando. O romantismo no Brasil se divide em 3 fases distintas. Eu pedi essas 3 no material. Primeira, fase nacionalista ou indianista. Eu te falei que no quinhentismo, Pero Vaz de Caminha exalta o Brasil. Ele disse que as águas são muitas e infindas. A crítica literária chama isso de ufanismo. O que é ufanismo? Esse elogio do europeu pela terra achada. A primeira geração do romantismo pega isso e transforma esse ufanismo em patriotismo exagerado, do qual existe um poema que pela crítica é considerado o nosso verdadeiro hino nacional, e é um poema da língua portuguesa que não possui um adjetivo, chamado A Canção do Exílio, de Gonçalves Dias. Minha terra tem? Minha terra tem? Onde canta o? As aves que aqui não gorjeiam como lá. Esse poema é o ápice de um culto da natureza, esse poema é o ápice de uma idealização de um Brasil que na verdade não existe. Porque você sabe que o patriotismo exagerado diz, a pátria não deve ser como é, mas sim como o poeta quer que seja. Lembrem, é comparado com o verdadeiro hino nacional, não aquele que você, por não saber cantar, canta de uma forma engolindo palavras. Ouvindo no miranda lá de casa, do brado retirante. Quando não sabe a letra, fica só acompanhando a harmonia. Cuidado. Povo, essa primeira fase passa, com Gonçalves Dias como nosso poeta maior, nascido aqui em Caxias. Vem a segunda fase do romantismo. Ela é uma fase egocêntrica, ela é chamada de ultra-romantismo mal do século. O que seria esse mal do século? Uma onda de pessimismo e tédio que invadiu toda a Europa. Mas professor, é verdade que havia uma verdadeira mania de suicídios ali? Sim, sim.
Os autores geralmente morriam com 20 anos, infectados pela tuberculose. Mas, professor, infectados do nada? Não, não. Qual é a explicação? Vida desregrada, consumo de drogas, frequência em prostíbulo. Aí o corpo ficava debilitado. Álvares de Azevedo morreu assim. Então a segunda geração romântica, ela prega um sofrimento e um pessimismo. O autor dessa geração, ele resolve as suas crises através do suicídio. E aí o nome principal é indubitavelmente Álvares de Azevedo, que morre com 20 anos, ele não morre de tuberculose. Ele cai do cavalo, quebra a bacia, é operado sem anestesia e já está com o corpo debilitado pela tuberculose. Tá? Eu costumo dizer que ali é tudo que não presta. Professor, eu posso dizer, se cair em uma questão no Enem, subjetiva ou objetiva, que há ainda restos desse ultrarromantismo hoje na contemporaneidade? Sim. Eu vou te dar 2 exemplos clássicos. O primeiro de Amy Winehouse, todo mundo aqui conhece. Cantora espetacular, ela compunha suas próprias músicas, letra e harmonia. Amy Winehouse morre de quê? Debilidade por vício de droga. Nós temos um outro cantor que é um poeta, Chorão, do Charlie Brown Jr. Gente, morte cruel, vício de drogas. Existe um clipe do Charlie Brown Jr. que o Chorão olha para a câmera e diz: você vai deixar saudades. E ele enfatiza: você vai deixar saudades. Quem deixa saudades? Ele. O tempo passa e aí outro membro do Charlie Brown Jr. morre, Champignon, baixista. Se não me falha a memória, com um tiro na cabeça. É uma grande ironia isso. As pessoas que nos fazem rir, as pessoas que nos alegram, por detrás têm um comportamento completamente depressivo. Essa que é a realidade. Então, esses são restos do ultrarromantismo da segunda geração romântica. Bom, vem a terceira geração romântica. A terceira geração romântica, ela é bem mais preocupada com fatores sociais. Não é à toa que o grande nome dessa geração é o poeta que é chamado de poeta dos escravos. O nome dele? Castro? Na verdade são 3 Antônios. Antônio Gonçalves Dias, Manuel Antônio Álvares de Azevedo e Antônio Frederico Cecel de Castro Alves. Muito bem. Coloquei também aqui no teu exercício. Castro Alves, ele se preocupa com um câncer que atingia o Brasil nessa época, chamado escravidão. Não é à toa que quando ele escreve o Navio Negreiro, ele diz: era um sonho dantesco tombadilho, que das luzernas avermelha o brilho, em sangue a se banhar, legiões de homens negros como a noite. Então, poesia social. É por isso que a terceira geração do romantismo é chamada de pré-realista, porque Castro Alves é o único que se preocupa com essas questões. Bom, só que Castro Alves também é romântico. E quando eu falo romântico, no caso de Castro Alves, eu quero dizer mulherengo. Mulherengo. Para você ter uma ideia, só a nível biográfico, Castro Alves, ele se arrumava para ir para uma balada da Bahia do século XIX, ele se perfumava inteiro e gritava: pais de família, tremei, Dom Juan vai sair, fechem as portas e janelas. Desculpa, né? O cara se achava. Povo, pelo fato de Castro Alves ser muito mulherengo, ele foi abandonado pela mulher que ele mais amou em vida, chamada Eugênia Câmara. Ela tinha 30 anos de idade, na época ele tinha 18, 19. E aí ele escreve um poema para ela chamado Adeus. Castro Alves teve um fim trágico. Ele sofreu um acidente no pé, um tiro de espingarda no pé, que ele mesmo deu acidentalmente. Ele teve esse pé cortado sem anestesia e morre aos 23 anos tuberculoso. Existe uma estrofe do poema de Castro Alves para Eugênia Câmara que mostra muito essa questão do romantismo. Ele diz o seguinte: sinto que vou morrer, posso, portanto, a verdade dizer-te santa e nua. Não quero mais teu amor, porém minha alma, aqui, além, mais longe, é sempre tua. Muito bem. Passado essa efusão do romantismo, vem a escola literária que é infensa, que é inimiga ao romantismo, que é o realismo. Um dos grandes escritores portugueses, chamado Eça de Queiroz, disse uma coisa interessante sobre o realismo. Ele disse: o romantismo era a apoteose do sentimento, o realismo é a anatomia do caráter. É a arte que nos pinta aos nossos próprios olhos para condenar o que há de mal na sociedade. É a crítica do homem. Então você já sabe que o realismo faz o quê? Crítica social. Tá? O realismo nasce na França com a publicação do livro Madame Bovary, de Gustave Flaubert, livro que causou escândalo na sociedade da época. Inclusive Flaubert foi quase preso quando publicou o livro. E aqui no Brasil nós temos um gênio máximo chamado Joaquim Maria Machado de Assis. Qual é a sua obra-prima? A obra em que um morto narra a sua própria vida. Qual é o nome dele?
Brás Cubas, qual é o livro? Memórias Póstumas de Brás Cubas. Coloquei uma questão aqui. O livro é um livro irregular. Por que irregular? Ele desvirtua o tempo cronológico linear da narrativa. Começo, meio e fim. Por quê? Se o autor está morto, ele não está preso a um limite geográfico. Então o livro começa por onde? Pelo final. Aí vem final, começo, meio e fim. Eu dava aula no ensino médio e aí passei o filme com Reginaldo Faria e Sônia Braga. Além da Milena Toscana, interpretando Eugênia, a coxa, que falarei daqui a pouco. Você sabe, conhece o capítulo. Ela era bonita, mas... Coxa. Por que coxa se bonita? Por que bonita se coxa? Falaremos já já. Quando eu passei o filme, eu não pude terminá-lo em detrimento de conteúdos. E aí uma aluna, ei, prof. Eu disse, fala, figura conspícua. Prof, eu quero ver o final do filme. Eu disse, mas tu já vistes. Onde, prof? No começo. Simples, no começo. Povo, o realismo tem como objetivo máximo denunciar as mazelas sociais. Você sabe que o realismo se influencia por 3 correntes científico-filosóficas: determinismo, evolucionismo e positivismo. Bom, o realismo ele é tripartido, 3, realismo, naturalismo e parnasianismo. Bom, dentro do naturalismo nós temos o gênio máximo, nosso conterrâneo, para quem é daqui de São Luís do Maranhão, chamado Aloísio de Azevedo. A sua obra-prima é o Cortiço. O que fala o Cortiço? Fala de um homem português chamado João Romão, que por incrível que pareça, não se deixou tragar pelo meio, ele usou o meio em favor próprio. Constrói o cortiço, dentro do cortiço existem personagens que são promíscuos. Só que essa promiscuidade, esse lado ruim, é excitado pelo meio que a pessoa está. Por isso o determinismo. O que o determinismo diz? O homem é condicionado por meio, momento e raça. 3 fatores. Bom, surge na França o parnasianismo. O parnasianismo vem para o Brasil. O parnasianismo tem como características principais o culto da forma, tá? O culto da poesia completamente bem feita, uma metrificação rígida e uma sintaxe rebuscada. Nós temos 3 poetas chamados de tríade parnasiana ou tríade de bigodudos no parnasianismo: Raimundo Correia, Alberto de Oliveira. Mas qual será o nome maior do parnasianismo no Brasil? Olavo Bilac. Olavo Bilac é completamente parnasiano e é ele que é alfinetado pelo modernismo de 22. Você sabe que Manuel Bandeira manda um poema para lá chamado Os Sapos. Cada sapo daquele ali naquele poema, gente, é um poeta parnasiano. Mas o alvo máximo é Olavo Bilac. Parecia um certo recalque, né? E hoje o povo está mandando não beijinho nos ombros, beijinho no pulso. Por causa do recalque, você sabe disso. Olavo Bilac é parnasiano, mas Olavo Bilac ainda bebe no romantismo descaradamente, digamos assim. Existe um poema dele chamado Via Láctea, que ele diz o seguinte: ora direis, ouvi estrelas, certo perdeste o senso, e eu vos tanto, que para ouvi-las muita vez desperto, e abra janelas pálido de espanto. E conversamos toda noite enquanto a Via Láctea como um pálio aberto cintila, e ao vir do sol saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, tresloucado amigo, que conversas com elas, que sentido tem? E o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvidos capazes de ouvir e de entender estrelas. Bom, realismo passa, eis que surge a escola literária que quer contatos com mundos espirituais. Eis que surge a escola literária influenciada pela psicanálise de Freud. Surge a escola literária que o poeta tira a sua poesia do seu inconsciente ou subconsciente. Esse poeta, ele quer transcender. O que é transcender? Ele quer chegar no estágio de nirvana bem típico do budismo. Qual é o nome dessa escola literária? Começa com S. O simbolismo, que vai parir no Brasil 2 nomes principais: Cruz e Souza e Alfonso de Guimarães. Dentro da poesia simbolista, há ainda o culto da forma parnasiano. Mas o autor simbolista, ele dá preferência na poesia pela musicalidade. Como é que o autor consegue musicalidade dentro de um soneto simbolista? Através de 2 figuras de linguagem de estilo: a literação e a sonância. Relembrando a literação, o que significa a literação? Repetição de consoantes no início ou no meio de versos para gerar sonoridade. Você conhece aquele dito popular: o rato roeu a roupa do rei de Roma. Esse R é aliterado.
Mas eu queria mostrar para vocês Cruz e Souza com violões que choram. Existe uma estrofe de Cruz e Souza que ele diz o seguinte: vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos violões, vozes veladas, vagam nos velhos vórtices velozes de ventos vivas vãs vulcanizadas. Isso é a literação. Assonância. Deixa eu ver se eu lembro um exemplo de Cruz e Souza aqui. No decorrer da aula eu lembro. Assonância é a repetição de vogais no início ou no meio de verso. É só você alterar. Assonância é repetição, aliteração é repetição de consoante, assonância é repetição de vogal. Bom, Cruz e Souza vai ter uma poesia voltada para o preconceito. Por quê? Porque ele sofreu preconceito por ser negro. Já Alfonso de Guimarães é uma poesia bem mais pessimista, porque ele ia se casar com a sua noiva chamada Constança. Alguns meses antes do casamento ela contrai tuberculose e morre. Por isso, a maioria dos poemas de Alfonso de Guimarães, Augusto dos Anjos daqui a pouco, vai falar sobre essa saudade que ele tinha da amada. Minha gente, o simbolismo passa. Eis que vem o período de transição que não é considerado escola literária, chamado pré-modernismo. Você sabe que ali existem 4 prosadores e romancistas: Euclides da Cunha, Lima Barreto, Monteiro Lobato e Graça Aranha. Qual é a exceção? A exceção é o poeta, inclusive coloquei aqui nas questões, que vai trabalhar a estética do verme, a estética do nojo, a estética da podridão. Euclides da Cunha escreve seu monumento literário chamado Os Sertões, que vai cobrir a Guerra de Canudos, fato real. Lima Barreto escreve Triste Fim de Policarpo Quaresma, abordando os subúrbios do Rio. Graça Aranha escreve Canaã, falando da imigração alemã em terras do Brasil. E Monteiro Lobato escreve 2 contos, dois livros, séries de contos: Urupês e Cidades Mortas. De Urupês, ele tira o símbolo metafórico do caboclo atrasado, subdesenvolvido e fronteiriço, que é o Jeca Tatu. E Augusto dos Anjos ainda traz restos de simbolismo pela sua poética do nojo. Minha gente, surge o modernismo. Semelhante ao romantismo, o modernismo se divide em 3 fases. A primeira fase, fase da Semana de Arte Moderna, fase de destruição. Por que destruição? O modernismo queria atacar e romper com os cânones literários do século XIX, principalmente simbolismo e parnasianismo. Quais são os 3 principais autores do modernismo? Mário de Andrade, Oswald de Andrade, o mais top é Manuel Bandeira. Vem a segunda fase do modernismo. A segunda fase do modernismo, ela tem como contexto histórico um dos períodos mais difíceis do Brasil. Ditadura, Getúlio Vargas, do mundo. Bomba atômica sobre as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, a invasão da Polônia por Adolf Hitler. Então, essa poesia da geração segunda de 30, ela não pode ser uma poesia que se exile de problemas sociais. É por isso que Drummond de Andrade, livro agora para o EMA, ele dizia o seguinte: eu não serei poeta de um mundo caduco. Eu não distribuirei cartas de suicida. Eu não cantarei uma mulher ou uma história. Quer dizer, essa poesia tem que ser social. É só você analisar, e eu sei que você conhece, A Rosa de Hiroshima, de Vinícius de Moraes, que é um nome também importante. Pensem nas crianças mudas telepáticas, pensem nas mulheres rotas alteradas, mas não se esqueçam da Rosa. A Rosa é a bomba. Quais são os 3 principais autores? Vinícius de Moraes, Cecília Meirelles e Drummond. Drummond é o nome máximo. Na prosa, o autor mais importante é o que o vestibular da UEMA vai pedir agora, que é Graciliano Ramos com Vidas Secas. Qual é a característica principal de Vidas Secas? Animalização de personagens. Qual é o contexto histórico? Seca de 1920 no Nordeste. Por isso é que esses romances são chamados de romances de seca. O livro conta a história de um êxodo rural, conta a história de Fabiano, Sinhá Vitória, menino mais novo, menino mais velho e a cachorra chamada Baleia. Sinhá Vitória é uma ironia, porque ela é derrotada. Baleia é uma ironia, porque baleia é um animal grande que vive no mar. Baleia é uma cachorra mirrada que vive na seca e é toda purulenta, quer dizer, cheia de pus. Menino mais novo e menino mais velho não levam nome porque eles são coisificados. O que é coisificado? Sem importância. Sem importância. Bom, passando a segunda fase, vem a terceira. A terceira tem como poesia, ou como poeta principal, João Cabral de Melo Neto, com Morte e Vida Severina, você conhece. Poema regional. Meu nome é Severino, não tenho outro de pia, aquela coisa toda. Na prosa, vem uma tendência que inova no romance, que é chamado de romance de fluxo de consciência ou monólogo interior. Os 2 nomes principais são
em forma de mulher trabalhando o universo da mulher. Clarice Lispector, com A Hora da Estrela, que fala da história de Macabea, uma menina que não tomava banho, uma menina tosca que come cachorro quente com Coca-Cola. É muito irônico o livro é muito ácido, digamos assim. E na prosa, vem um dos autores principais, inclusive, ia receber o Prêmio Nobel de Literatura no Brasil. Ele não recebeu porque teve um ataque cardíaco. João Guimarães Rosa. João Guimarães Rosa, eu posso dizer para vocês que da literatura brasileira ele é o mais fraco. Mas, professor, por quê? Ele é fraco. Só de idiomas ele dominava 21. Como é que é? João Guimarães Rosa estudou o léxico de 21 idiomas. E ainda dizia que fazia isso por divertimento. Há 15 anos, quando eu li essa frase, eu usei uma frase bem popular. Eu disse, meu Deus, divertimento vem em mim. Digamos assim. Como é que o cara estuda 21 idiomas por divertimento? O divertimento do povo hoje é ver novelas. O divertimento do povo hoje é verdades secretas. Deixa eu te dizer uma coisa, eu não saí da minha casa para ser bonzinho com você e ser hipócrita contigo. Se você quiser uma aprovação digna no Enem, vá estudar. Enem, curso de medicinas, os dois não são para preguiçosos. Vá estudar. Eu vou falar disso daqui a pouco, vendo um poema de Drummond com você, sobre redação. Tem gente que diz, Deus, me abençoa. Eu quero ser aprovado no Enem. E não estuda. Só quer saber de novela, quer saber dessas coisas fantasiosas. Minha gente, Grazi Massafera está com a vida ganha. Você precisa ganhar a sua também. Tá? E aí a pessoa diz, Deus me abençoa. Não pega no livro, como é que Deus pode te abençoar dessa forma? Eu creio que Deus opera no impossível, não no absurdo. Não no absurdo. Você está taxativo com você. Então, quer aprovação no Enem? Vai estudar. É, professor, mas eu estudo 3 horas por dia e dou um intervalo de 1 mês. Não, gente, aí é complicado, tá? Todos aqui são capazes, todos, ok? Todos. Esse ok aí, se eu depender desse ok de vocês para ir para o céu, eu não chego nem na porta. Todos são capazes, agora vai estudar. Bom, terminada essa fase do modernismo da literatura, passemos para as questões. Minha gente, essas questões são construídas da seguinte forma. Você sabe que Enem é interpretação de texto pura. Nós tivemos aqui uma brilhante aula com o professor Sidão. Ele falou isso para vocês de uma forma tremenda. Quando você tem 2 poemas aqui fazendo interrelações, eu te digo que a resposta não está nessas letras A, B, C, D e E. Isso é apenas uma consequência da resposta que você acha no próprio texto. Aí você vai marcar. Comecemos. Leia abaixo o soneto de Gregório de Matos Guerra e a poesia de Carlos Drummond de Andrade. Então nós temos aí barroco e modernismo. O nome do soneto de Gregório de Matos é A Certa Personagem Desvanecida. Olha só. Um soneto começa em vosso gabo, contemos esta regra por primeira. Já lá vão 2 e esta é a terceira, já este quartetinho está no cabo. Preste atenção para essa primeira estrofe. Ele está falando do soneto dentro do soneto. Ele está falando da poesia usando a poesia. Que recurso linguístico ele está usando aí? Que figura de linguagem ele está usando? Metalinguagem. Então anote logo aí ao lado do poema. Metalinguagem. É a mesma coisa que Olavo Bilac usou em um poema chamado A um Poeta. Ele disse, longe do estéreo turbilhão da rua, Beneditino escreve, no claustro, na paciência, no sossego, trabalha e teima e lima e sofre e sua. Metalinguagem. É a mesma coisa que Nauro Machado, grande poeta aqui de São Luís, máquina de linguagem, disse, ser poeta é duro e dura e consome toda uma existência. Continuemos. Na quinta torce agora a porca o rabo, a sexta vá também desta maneira. Olha a linguagem vulgar aí, torce a porca o rabo, isso é típico de Gregório. A sexta vá também desta maneira. Na sétima entro já com gran canseira e saio dos quartetos muito brabo. Agora nos tercetos que direi? Direi que vós, Senhor, a mim me honrais, gabando-vos a vós eu fico um rei. Nesta vida um soneto já ditei, se desta agora escapo nunca mais, louvado seja Deus que o acabei.
eu vou logo adiantando para você o seguinte: a espinha dorsal dos dois poemas é a dificuldade desse poeta ou desses poetas de fazer poesia. Só que os dois modos de fazer poesia aqui são diferentes. O primeiro poema é todo regular, é um soneto. Você lembra da composição, você lembra do conceito de soneto. Composição poética formada por 2 quartetos e 2 tercetos distribuídos em 14 versos rimados entre si. Eu sei que você lembra disso. Atenção, Drummond, poesia. Gastei 1 hora pensando em um verso que a pena não quer escrever. No entanto, está cá dentro, inquieto, vivo. Ele está cá dentro e não quer sair, mas a poesia deste momento inunda toda a minha vida, ou a minha vida inteira, melhor dizendo. Essa forma é uma forma irregular de fazer poesia, não existe métrica, não existe rima. Ela é bem modernista nesse sentido. Então ela se opõe à forma de soneto. Continuemos. Considere as seguintes afirmações sobre os dois textos. 1. Os dois poemas, embora reflitam sobre o fazer poético, encaram-no de modo diverso? Sim. Sim. Só que um é barroco e o outro é modernista. Tá? Atenção. Essa está correta. 2. A criação poética para Gregório de Matos, Guerra é árdua, mesmo com a ajuda do rei, com a inspiração divina? Não. Quando ele coloca rei aí, não tem nada a ver com inspiração divina. Ele tem inspiração independente do rei ou não. O mais difícil para um poeta desse, povo de Deus, entre aspas, claro, não é ter poesia, porque nós temos poesia em tudo. O mais difícil é colocar isso no papel. Atenção, essa está errada. 3. A criação poética para Drummond é árdua por ser um ato interno que requer persistência. Atentem para essa palavrinha, povo do Enem. Por ser um ato que requer persistência, pois nem sempre a inspiração gera um poema? Sim. Minha gente, se esses homens que viviam para escrever sentem dificuldades, imagine um aluno que não treina uma redação em casa. Redação é treino. Cada um aqui é capaz de tirar 1000, até 5.000 se você quiser, na redação do Enem. Só que você precisa treinar. E o seu treino não será assistindo Verdades Secretas e nem vendo Caio Castro na TV e babando. O erro de alguns alunos é fazerem professores de língua portuguesa de muleta. Você não é deficiente. Então chega na tua casa e vai treinar a tua redação. Que aí você vai ter êxito. Pessoa não treina e ainda diz que o professor é ruim, que a escola é ruim, que o pré-vestibular é ruim, que a revisão é ruim. Gente, eu te ensino, é tarefa sua treinar. Pô, se Drummond está dizendo que é difícil escrever, imagine para nós que precisamos ganhar a nossa vida. Então já sabe, chega na tua casa, larga Domingo Espetacular, larga Fantástico, larga Faustão e vai treinar a tua redação. Professor, mas no domingo, dia de praia, eu estou te dando aula aqui, eu poderia te estar roubando, me prostituindo, matando, essa coisa toda, mas estou te dando aula aí com imenso prazer. Então vai treinar a tua redação. Estamos entendidos? Muito bem. Minha gente, resposta aí, letra C. 1 e 3, confere? Muito bem. Continuemos. Olha só. Muito cuidado com questões elaboradas no seguinte sentido. Uma letra dessas aí, ela pode estar 80% correta. Uma palavrinha fará toda a diferença para tirar você do páreo. Muito cuidado. Continuemos. Romantismo. Um elemento importante nos anos de 1820 e 1830 foi o desejo de autonomia literária, tornado mais vivo depois da independência, quer dizer, romantismo. O romantismo apareceu aos poucos como caminho favorável à expressão própria da nação recém-fundada, pois fornecia concepções e modelos que permitiam afirmar o particularismo e, portanto, a identidade em oposição à metrópole. Tá. Aí vem. Tendo em vista o movimento literário mencionado no trecho acima e seu alcance na história do período, é correto afirmar que, olha só, olha essa letra A. O nacionalismo foi impulsionado na literatura com a vinda da família real em 1808, quando houve a introdução da imprensa no Rio de Janeiro e os primeiros livros circularam no país. Essa questão está totalmente correta, exceto por uma coisa. A família real veio para o Brasil? Sim ou não? De onde? Portugal. Banida por causa de quem? De quem? Napoleão. Só que, olha o que se diz aqui. O nacionalismo foi impulsionado. Gente, houve a introdução da imprensa? Sim.
a família real trouxe sua quantidade de livros. Por isso é que se fundou aqui no Brasil a primeira Biblioteca Nacional. Aí vem dizendo o seguinte: os primeiros livros circularam no país, sim. Minha gente, o nacionalismo não nasce com esse êxodo da família real. O nacionalismo nasce, povo de Deus, desde a época do quinhentismo. Eu falei isso no começo da aula, com o ufanismo, com o elogio da terra. Só que o autor do romantismo exagera. A nossa pátria é a melhor. Lembre, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Gonçalves Dias exagera, ele diz: nosso céu tem mais estrelas. E ele estava em Portugal cursando direito. Nossas várzeas têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida. Nossa vida mais amores. E olha que quando ele escreveu isso já existia Camões. Ele escreveu no século XIX, Camões nasceu e morreu no século XVI. Camões é o maior de todos, você sabe disso. Muito bem. Errada. Cuidado. Tá? B. O indianismo ocupou um lugar de destaque na afirmação da identidade local. Sim. O que era o índio para o autor do romantismo, gente? Símbolo da nossa cultura. É só você ler Iracema e o Guarani de José de Alencar. Qual é o título de Iracema? Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tem o cabelo mais longo que a asa da graúna. Quer dizer, o índio é o cavaleiro medieval que nós não tivemos, porque a Idade Média, Portugal, Europa. O índio é o verdadeiro He-Man. Pelos poderes de Grayskull, eu tenho a força. É herói. É só você ler Ijuca Pirama de Gonçalves Dias. Meu canto de morte guerreiros ouvi. Sou filho das selvas cresci. Guerreiros descendo da tribo Tupi. Sou bravo, sou forte, sou filho do norte. Meu canto de morte guerreiros ouvi. Ok? Continuemos. Expressando um viés decadentista e cético contra a civilização dos trópicos. Não. Errada. Gente, para o camarada idealizar o índio, ele não pode descrer que esse índio tem valor. Porque cético é aquele que não crê absolutamente em nada. Vou te mostrar o maior cético de toda a literatura brasileira, chamado Augusto dos Anjos. Coloquei um poema dele aqui, e ele não cria no amor, nas realizações do amor. Ele dizia: e sobre coisas do amor o interrogar-me é vão, é inútil, é improfícuo em suma. Não sou capaz de amar mulher alguma, e não há talvez mulher capaz de amar-me. Muito bem. Letra D. A população nativa foi considerada a mais original dentro do romantismo. Sim. O que é nativo? O cara que nasce numa determinada pátria, valorização nossa. Aí vem dizendo: e graças à atuação dos literatos, os indígenas passaram a ter direitos políticos que eram vetados aos negros. Gente, você sabe que no período colonial o índio foi massacrado pelo colonizador europeu. Os próprios jesuítas trouxeram o quê? Doenças venéreas, massacre de cultura. Então o autor do romantismo precisa reestruturar esse índio idealizado. Então vejamos aqui, a questão está correta? Errada. O que nos resta aí, povo de Deus? Letra C. Olha só. Os autores românticos foram importantes no período por produzirem uma literatura que expressa aspectos da natureza. Quando Gonçalves Dias usa palmeiras e sabiá, são elementos nossos. Tudo bem. Eu acho que toda a pátria, toda vez que você sai da sua terra, você sente saudade. E o principal tema trabalhado por Gonçalves Dias na Canção do Exílio é saudade. Saudade daqui. Atenção. Natureza da história e das sociedades locais, está correto? Sim. Então o romantismo ele se atém a isso. Você sabe que os livros eram feitos no período do século XIX para vender, gente. Qual é a filha original do romantismo hoje? A novela, que o povo perde tempo. A Globo anuncia um beijo homossexual em uma novela, a pessoa passa um ano esperando o beijo, ao final da novela ninguém se beija. E você perdeu tempo. Lembre, vá estudar. Professor, mas eu me deparei com uma situação em que um aluno disse para mim: professor, eu vou para o 5º ano no curso pré-vestibular e eu tenho a convicção que eu não vou passar. Eu disse: querido, você mesmo se basta. Porque se você já tem essa visão negra sobre si mesmo, você está perdendo o teu tempo. Então, vá estudar. Professor, mas eu não gosto. Querido, então me desculpe, mas você faz parte do elenco do The Fear the Walking Dead. É um zumbi. Tá? Nós andamos por metas, objetivos. Alcance o seu. Esse aulão de literatura marcou mesmo. O professor deu um show, conseguiu prender a atenção de toda a galera. Essa primeira parte do aulão de literatura passou voando, mas a gente interrompe só para o intervalo, bem rapidinho. Vai tomar uma água e volta que daqui a pouco tem mais. Até já!
estamos de volta e mais uma vez eu reforço, as provas do Enem já acontecem neste mês, é contagem regressiva. Então vamos ficar atentos, anotar todas as dicas, os macetes dos professores para fazer uma boa prova. É a chance de conseguir uma vaga na universidade. Aqui na TV Assembleia você pode acompanhar os aulões ao vivo aos domingos e também as reprises desses aulões aqui comigo, na quarta, na quinta e na sexta. Os programas são divididos por disciplinas e são exibidos às 7 da manhã e às 8 da noite. Então vamos voltar para o aulão de literatura com o professor Eduardo Fernandes, que destacou os movimentos literários brasileiros com base em poesias de grandes nomes da nossa literatura. Se liga aí no aulão. Em 2014, o jesuíta José de Anchieta, Quinhentismo Literatura Jesuítica, foi canonizado pelo Papa Francisco I, tornando-se o terceiro santo brasileiro. Muito embora tenha nascido nas Ilhas Canárias, Anchieta ficou conhecido como o apóstolo do Brasil, legando-nos importantes textos, os quais dão a tônica da função da literatura do início do período brasileiro. Entre seus poemas destaca-se a Santa Inês. No poema nota-se o emprego figurativo e religioso do mais básico dos alimentos da época, o pão. Bom, qual é a pergunta aqui em relação à forma desse poema? Tá? Olha a pergunta. Vamos ler o poema. Cordeirinha linda, como folga o povo, porque vossa vinda lhe dá lume novo. Vou te dar uma dica aqui. Quando você se deparar com uma questão dessa que pede a quantidade de sílabas para esse poema, não leia de qualquer forma. Cordeirinha linda, como folga o povo, para vossa linda, lhe dá lume novo. Não. Gente, isso aqui tem ritmo. Quem ouve hip hop, música rap, sabe que rap significa rhythm and poetry, ritmo e poesia. O hip hop é tocado daquela forma porque tem uma ritmação. Assim são esses poemas. Olha a leitura correta. Você já mata a questão. Cordeirinha linda, como folga o povo, porque vossa vinda lhe dá lume novo. Agora você passa para a tua mão, olha só. Cordeirinha linda, 5 sílabas poéticas. Essa forma foi trabalhada durante a Idade Média, durante o surgimento da literatura em Portugal. A escola literária chamada trovadorismo, você lembra? Cantiga de amor, cantiga de amigo, cantiga de escárnio, cantiga de maldizer. Você lembra disso? Tá? Século XV e XVI. A cantiga de amor você lembra? No mundo não me sei parelha, mentre me for como me vai. E minha Senhor, cajamoiro por vós e ai. A servilidade, o amor é servil, a vassalagem é amorosa. Então, continuemos. Também, padeirinha, sois de nosso povo, pois com vossa vinda lhe darás trigo novo. Todo o poema é feito com base em metrificação de 5 sílabas. Todo. Atenção. Não é de Alentejo este vosso trigo, mas Jesus amigo e vosso desejo. O pão que amassastes dentro em vosso peito é o amor perfeito com que Deus amastes. Deste vos fartastes, deste dais ao povo, porque deixe o velho pelo trigo novo. Aí pergunta-se, composto de versos diz 5 sílabas. Como é que é o nome desse tipo de poema com 5 sílabas? Redondilha menor. Qual o nome do poema de 7 sílabas? Redondilha maior. Desculpem, a canção do exílio. Minha terra tem palmeiras, 7. Onde canto sabiá, 7. Então 5. Atenção. A Santa Inês celebra a chegada da imagem de santa a um povoado para homenageá-la, e o eu lírico chama-lhe padeirinha. Vos traria um trigo novo para alimentar o povo. O exemplo do amor a Cristo. Esse uso figurativo da linguagem caracteriza o quê? Uma metáfora. O que é uma metáfora? Uma comparação entre termos que possuem uma relação. Trocando em miúdos é dizer uma coisa usando outra. Por exemplo, engenheiros do Havaí. Um dia me disseram que as nuvens não eram de algodão. Lindo, lindo. Humberto Gessinger era uma máquina de linguagem. Meu coração é um porta-aviões, perdido no mar esperando alguém pousar. Há espaço para todos, alívio imediato. Há espaço para todos, há um imenso vazio. Nesse espelho quebrado por alguém que partiu, a noite cai de alturas impossíveis. Já chorei ouvindo isso. Porque é tanta figura de linguagem que eu digo, meu Deus, vai queimar meu cérebro. Você não encontra esse tipo de linguagem em músicas como tan 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 tan, avisa lá que eu estou chegando. Não encontra. Não encontra. E por sinal, o camarada está até vindo para cá no próximo domingo, se não me falha a memória. É uma música de entretenimento? É, esse tipo de estilo. Mas ele não trabalha a figura de linguagem. Tá? Então, metáfora. Correto? Muito bem, vamos adiantar.
Segunda geração do romantismo. Olha o título do poema, Lembrança de Morrer. O poeta se lembra que tem que morrer. A mesma coisa se eu dissesse para vocês o seguinte: minha gente, eu vou ter que cancelar a aula agora. Professor, por quê? Eu vou ter que morrer. Eu trouxe uma pistola Glock, eu trouxe uma .40 e trouxe uma Uzi 9mm. Eu tenho até um fuzil AK-47. Eu vou escolher os quais irão me matar ou que vai me matar, porque ele lembrou que tem que morrer. Já sabem, pessimismo. Esse poeta tem uma vida desregrada, por isso é que ele fala isso. Vamos para o texto. Eu deixo a vida como deixa o tédio. Esse tédio, eu te disse, foi uma onda de depressão que invadiu toda a Europa. Esse tédio, em alemão, quer dizer Sturm und Drang, quer dizer tempestade de tristeza. E em inglês quer dizer spleen. É por isso que esse tédio foi chamado de mal do século. Qual é o mal do século hoje? Rede social, internet. Deixa o povo sem zap um mês, vai haver uma verdadeira crise esquizofrênica no povo. Continuemos. Do deserto poento caminheiro, como as horas de um longo pesadelo, olha só como o poema é mórbido, que se desfaz ao dobre de um sineiro. O que é dobre? Dobre é a batida do sino. Nesse período do século XIX, o sino não batia somente para chamar os fiéis para a missa, mas batia também como símbolo mórbido, como símbolo de velório. Dobre é a batida do sino. Continuemos. Este fragmento mostra uma atitude escapista típica do romantismo. O autor do romantismo é covarde, entre aspas, claro. Por que covarde? Ele resolve as suas crises existenciais por via de morte. Mas, professor, por que crises? Esses homens não eram burgueses? Sim, a maioria. Álvares de Azevedo era de uma família completamente aristocrata e burguesa. Só que na Faculdade de Direito de São Paulo, gente, ele era mórbido, ele não se entrosava com ninguém. Os seus biógrafos dizem que ele, inclusive, não casou. Olha as alternativas. O texto ele já te respondeu, você só vai marcar a alternativa. D. O deserto como um destino sereno para quem vence as hostilidades da vida? Sim ou não? Não, é mais profundo. C. O tédio como a repetição dos fragmentos belos e significativos da vida? Não. Um poema desse não pode ser belo, um poema desse não pode ser significativo. Olha o título, Lembrança de Morrer. O cara quer morrer. Esse camarada aqui, ele profetizava a morte para si mesmo, ele antevia a morte, ou seja, ele cultuava a própria morte. Eu dando aula no ensino médio, eu disse para os alunos que eu estava trabalhando nessa questão, eu disse, olha, ao final dessa escola literária, nós faremos um culto à nossa morte aqui dentro da sala. Eu trarei crânios, eu trarei velas, trarei partes de esqueletos e de defuntos e nós cultuaremos a nossa morte. O povo aplaudiu. Êêê! Eu disse, isso vocês querem, né? Vamos falar de Machado de Assis? Para você ter uma ideia, até hoje tem gente me cobrando crânio. Professor, cadê o crânio? Eu disse, tem só o meu aqui. Eu não posso tirar aqui da minha cabeça, a não ser que esteja no filme Jogos Mortais. Hello, Susan, I want to play the game, make your choice. Ok? Continuemos. Minha gente, a vida como um ofício de prazer. Não existe um termo nesse poema que mostre prazer. Existe? Pesadelo é prazeroso? Você tem um pesadelo, acorda suado. Fora também aquele estágio do sono que você come, dorme, de repente... No começo do sono, sonha que está numa montanha lavando uma calçada. De repente, se espanta e acorda. Isso é prazeroso? Não. Muito bem. Gente, eu estou me fazendo entender? Continuemos. B. A morte como meio de libertação do terrível fardo de viver. Mas por que viver para eles não tem prazer, não dá prazer? Gente, já disse, vida desregrada. Quem é viciado em droga, chega a um ponto que ele entra em completa depressão. Pelo menos para isso, Verdade Secreta serviu. A mostra Graça Massafera como uma viciada em crack, na Cracolândia, aquela coisa toda. Ela se sobressaiu do papel. Continuemos. Então, letra B, por favor, marque. Quinhentismo. A carta de Pero Vaz de Caminha é o primeiro relato sobre a terra que viria a ser chamada de Brasil. Ali percebe-se não apenas a curiosidade do europeu pelo nativo, mas também seu pasmo diante da exuberância da natureza da nova terra. Olha o ufanismo. Que hoje em dia já se encontra degradado em muitos dos locais avistados por Caminha. Tendo isso em vista, leia o fragmento a seguir. Está dizendo aqui que o Brasil está degradado. Não, não está degradado. Uma certa pessoa disse, nós instauraremos uma meta. Quando a meta acabar,
nós dobraremos a meta. Minha gente, eu já entrevistei pessoas com problemas mentais que têm um discurso bem mais coerente. Continuemos. Esta terra, Senhor, parece-me que da porta que mais contra o sul vimos, até outra ponta que contra o norte vem, de que nós desde este ponto temos vista, será tamanha que haverá nela bem 20 ou 25 léguas por costa. Gente, o texto está te respondendo. Ele está fazendo o que aí? Um poema? Sim ou não? Não. Isso aqui é um texto em prosa. Ele está mostrando aquilo que ele viu. Igual Euclides da Cunha na Guerra de Canudos. Ele está te mostrando aquilo que ele viu. Continuemos. Tem ao longo do mar, em algumas partes, grandes barreiras, algumas vermelhas, outras brancas, e a terra por si é toda muito cheia de grandes arvoredos. Olha aí a descrição do Brasil do século XVI. De ponta a ponta é tudo praia redonda, muito chã e muito formosa. Olha aí o ufanismo, a terra é linda, perfeita. Bom, gente, Bahia, Salvador. Aí vem. Pelo sertão nos pareceu vista do mar muito grande, porque o estender de olhos não podíamos ver senão terra com arvoredos que nos parecia muito longa. Nela até agora não podemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro. Nem o vimos. Porém a terra em si é de muito bons ares, assim frios e temperados como os de entre Douro e Minho. Porque neste tempo de agora os achávamos como os de lá. As águas são muitas e infindas, olha o ufanismo. E em tal maneira graciosa, que querendo aproveitá-la, tudo dará nela por causa das águas que tem. Bom, eu te pergunto, você já tem a resposta aí? Sim ou não? Sim, está claro. Vamos para as opções. Esse fragmento apresenta-se como um texto. Letra E. Narrativo argumentativo, pois a apresentação sequencial dos elementos físicos da Terra, descoberta, serve para dar suporte à ideia defendida por caminho de exploração do novo território. Gente, esse texto é um texto argumentativo narrativo? Ele é somente o quê? Narrativo. Tá? Ele é narrativo. Só que Caminha não está argumentando nada, povo. Não é um texto, por exemplo, feito por um advogado, por um jurista, e sim por um cronista. Tá? Errado. D. Lírico, uma vez que a apresentação hiperbólica da Terra por Caminha mostra a subjetividade. Gente, esse é um texto subjetivo? Não. Para ser subjetivo e lírico, precisaria ser um poema, porque o poema, você estudou isso no ensino médio, eu sei que foi ontem, tá? Ontem à tarde. Você sabe que o gênero literário lírico engloba a poesia. É um exemplo de gênero lírico que expressa sentimento? Flor Bela espanca a poetisa de Portugal com o poema Amar. Ela diz: eu quero amar, amar perdidamente, amar só por amar aqui além. Mas este, aquele outro e toda a gente. Amar, amar e não amar ninguém. Recordar, esquecer, indiferente. Prender ou desprender é mal, é bem. Quem disser que se pode amar alguém durante a vida inteira é porque mente. Há uma primavera em cada vida. É preciso cantá-la assim florida, pois se Deus nos deu voz foi para cantar. E se um dia hei de ser pó, cinza e nada, que seja a minha noite uma alvorada, que eu saiba me perder para me encontrar. Esse é um texto lírico, é um poema, ok? Muito bem, atenção. C, argumentativo. Minha gente, seja prático com você mesmo. Seja prático com seu cérebro. Se não é argumentativo na E, não será também, gente, argumentativo na C. Você já achou a resposta, achou errada, manda errada para o inferno. Tá? Manda para o inferno, certo? Letra B, narrativo, certo, certo. Professor, eu já achei a resposta, o tempo está correndo lá na prova do Enem. Não se afobe, não se afobe. Aproveita o teu tempo lendo a questão. É narrativo? É narrativo. Contudo, porém, entretanto, todavia e mas, vamos ler a letra, atenção. Narrativo, pois a carta é basicamente uma narração da viagem de Pedro Álvares Cabral. Gente, isso é um texto básico? Não. Através da carta de Caminha você conhece inclusive aspectos religiosos. Você sabe que a primeira missa católica foi rezada aqui no século XVI, por isso é que a religião que impera no Brasil é a católica. Você vê como é que se passava aqui a fauna e a flora do Brasil. Um texto de geografia. Tá? Um professor Diógenes ali, meu amigo de infância, ele sabe disso. Se bem que geografia não serve para nada. Para que serve, gente? Só para fazer carta. Cartografia é estudo de carta. Ele sabe que é brincadeira. Atenção, vamos lá. Matamos. Letra A. Olha só, descritivo. Uma vez que Caminha ocupa-se em dar um retrato objetivo. Professor, me explica por que o retrato é objetivo. Ele
não se intromete na narrativa. Ele está narrando aquilo que ele viu. Ele não dá um parecer dele próprio na narrativa. Atenção. Abordando suas características físicas e potencialidades de exploração, sim. Tá? Nela não podemos saber se havia ouro ou prata. Letra A, confere? Tudo bem. Vamos adiantar. Sexto, falei dele. Padre Antônio Vieira, em seu sermão de Santo Antônio aos Peixes, vale-se da fauna aquática, especialmente a da costa brasileira, para dar força e vida às suas palavras, como se vê no fragmento a seguir. Já sabem que o que se sobressai no sermão do Padre Antônio Vieira, o que é um sermão dele? Uma pregação católica. É a sua genialidade e o seu poder de construir argumentações. Vou te dar outra dica. Quer se tornar um bom construtor de redação e um bom argumentador para a sua vida? Leia o Padre Antônio Vieira. Vamos ver o exemplo do texto. Olha essa construção. Outra coisa muito geral que não tanto me desedifica quanto me lastima em muitos de vós, é aquela tão notável ignorância e cegueira que em todas as viagens experimentam os que navegam para estas partes. Opa! A espinha dorsal do texto é a ignorância. Ignorância. O que é alguém ignorante? Que não tem estudo? Não. Tá? Mas ele vai dizer que é ignorante aqui. Atenção. Tome um homem do mar um anzol, ata-lhe um pedaço de pano cortado e aberto em 2 ou 3 pontas, lança-o por um cabo delgado até tocar na água. Opa, anzol. E em vendo o peixe, arremete cego a ele e fica preso, boqueando até que assim suspenso no ar, lançado num convés, acaba por morrer. Olha só a analogia que ele está fazendo, pesca. O peixe, pelo fato de fazer uma repetição, você sabe que um animal não pensa como um ser humano, dizem que ele pensa como um animal. Uma vez eu perguntei em uma sala, um animal pensa? Ela, Eduardo, pensa, porque minha cachorra, chamada Maricotinha, quando eu chamei Maricotinha, ela reconhece que ela é Maricotinha. Eu disse, é verdade, então vamos fazer o seguinte. Na próxima revisão do Enem, nós chamaremos aqui um hipopótamo, um elefante, um tubarão branco com o nome científico de Carcharodon carcarias para assistir à revisão. Feito? Muito bem. Olha isso. Atenção. Pode haver maior ignorância e mais rematada cegueira que esta, enganados por um retalho de pano, perder a vida. Gente, o peixe é ignorante porque é um animal, ele não raciocina. Olha o que ele vai dizer. Dir-me-eis que mesmo fazem os homens, não vou-lo nego. Dá um exército batalha contra outro exército, metem-se os homens pelas pontas dos piques, dos chuços e das espadas. E por quê? Porque houve quem os engoldou e lhes fez isca com 2 retalhos de pano. Opa! Então ele está dizendo que quem é ignorante, pela lógica, é o peixe. Quem não devia ser ignorante? O homem. Mas o homem se faz mais ignorante do que o peixe, porque o homem raciocina. Mesmo assim se torna ignorante. Continuando, atenção. A vaidade entre os vícios é o pescador mais astuto e que mais facilmente engana os homens. E aí você conhece o livro de Eclesiastes, escrito por Salomão da Bíblia. Ele diz, vaidade das vaidades, diz o pregador. Tudo é vaidade. Vieira está condenando a vaidade aqui como um pecado? Não. Ele só está dizendo aqui que a vaidade não pode dominar o ser humano. Que vaidade? Você deixar isso te prender, você deixar isso te escravizar. Meu professor, eu já comprei 20 vestidos. Eu digo, usou os 20? Não, usei 2. Gente, consumismo. Tá? Professor, eu sou do tipo que passo 1 hora me olhando no espelho. Para quê? Você vai ser a mesma pessoa quando sair de lá. Mas professor, porque eu gosto. Professor, eu sempre que saio, eu decido com que camisa eu vou para o dia anterior. Na hora H eu mudo a camisa. Acontece. Atenção. E que faz a vaidade? Põe por isca nas pontas desses piques, desses chuços e dessas espadas os retalhos de pano. 2 retalhos de pano. Ou branco, que se chama hábito de Malta, ou verde, que se chama de avis, ou vermelho, que se chama de crista, e de Santiago. E os homens, por chegarem a passar este retalho de pano ao peito, não reparam em tragar e engolir o ferro. 2 ignorantes aí, o peixe e o homem mais ignorante do que o peixe, o homem raciocina, o peixe não. A partir da leitura do fragmento, assinale verdadeiro ou falso cada afirmativa. Atenção. A referência aos peixes no fragmento e no sermão como um todo deve-se ao milagre da multiplicação dos peixes realizado por Jesus Cristo, que serve de ponto de partida para o texto de Vieira. Gente, ele está fazendo uma analogia com a multiplicação dos pães de Cristo? Sim ou não? Não.
A multiplicação dos pães existiu na Bíblia, para quem acredita, sim. Jesus foi extremamente econômico porque ele multiplicou a primeira e guardou os peixes para multiplicar pela segunda parte, ou pela segunda vez. Mas não tem nada a ver, então está falso. Por meio da analogia, o que é uma analogia? Uma comparação. Vieira compara como os peixes são pescados e como os homens perdem-se. Ambos vítimas de um engano? Sim. E o que é um engano para um homem? Vaidade. Mas professor, peraí, deixa eu fazer uma pergunta. Quando o peixe vê a isca, ele não sabe que é uma isca? Gente, se ele soubesse, ele morderia a isca? Não. Então, de uma certa forma, ele é ignorante também, mas porque é animal. Verdadeiro. Os fatos narrados no fragmento apresentam semelhanças com o enredo de uma fábula, no sentido de seu conteúdo moral, aliás, que seu conteúdo é utilizado para listar um princípio moral, sim ou não? Sim, mas tem uma diferença. Você sabe que fábula é um gênero construído com animais. E esses animais fazem o quê? Falam. Então, qual é a analogia com a fábula? Moral, tem um princípio aqui, qual é? Você não pode ser dominado pela vaidade, porque você é um animal racional. Então, resposta letra C. Falso, verdadeiro, verdadeiro. Muito bem, arcadismo. O poeta Arcade Cláudio Manuel da Costa valeu-se em alguns momentos da natureza brasileira para compor sua poesia, fugindo assim, pelo menos em parte, do convencionalismo neoclássico. A partir dessa ideia, leia o poema a seguir. Você sabe que Cláudio Manuel da Costa é poeta Arcade com o pseudônimo de Glauceste Saturnio. Ele ainda trazia influências do barroco. Nós chamamos esse tipo de poeta de transição. Por quê? Ele está localizado em uma escola literária, mas sofre influência de uma escola literária anterior, igual ao Olavo Bilac. É parnasiano, mas influencia ainda pelo romantismo. Olha o soneto. Altas serras que ao céu estás servindo. Já tem uma resposta aqui. Gente, ele está falando com as serras. Atenção. De muralhas que o tempo não profana. Se gigantes não sois que a forma humana, em duras penhas foram confundindo. Já sobre o vosso cume se está indo o monarca da luz que esta alma engana. Pois na face que ostenta soberana, o rosto de meu bem me vai fingindo. Que alegre, que mimoso, que brilhante, ele se afigura a qual efeito em minha alma se sente nesse instante. Mas ai, a que delírios me sujeito, se quando no sol vejo o seu semblante, em vós descubro apenas o meu peito. Professor, como é que eu vou saber que isso aqui é um poema Arcade? Olha só, penha, que é uma região, um elemento do campo. Aí vem aqui cume, que é monte. Aí vem novamente aqui sol, penha, natureza. Você sabe que para o poeta Arcade a natureza ela é uma natureza artificial. Ela não é uma natureza expressiva como no romantismo. Tá? Perguntas. Acerca do poema, assinale a alternativa incorreta. Letra A. O poema é um soneto composto de versos decassílabos heróicos? Sim. Com rima intercalada nos quartetos e cruzadas nos tercetos? Sim. Vamos ver. Minha gente, cada rima de um soneto desse aqui leva uma letra. Tá? Comecemos pela letra A, B. É uma sequência. Por exemplo, olha para as rimas aí. Servindo. Servindo seria que letra? A. Profana, B. Humana, B. Confundindo A. Então o esquema é A, B, B, A. No segundo quarteto não vai mudar, porque as palavras têm o mesmo som. Atenção. Rindo, servindo A. Engana, B. Soberana, B. Fingindo A. Novamente A, B, B, A. Aí vai. Brilhante, C. Efeito D. Instante, C. C, D, C, porque brilhante rima com instante. Sujeito, D, que rima com efeito. Semblante, C, porque rima com brilhante. E peito é D, porque rima com sujeito. Entenderam? Então o esquema é esse. Continuando. O eu lírico tem como interlocutor o seu poema As Altas Serras. Gente, só lembrando que se você quiser fazer alguma pergunta, é só levantar a mão que eu respondo, tá? Gente, o que é interlocutor? A pessoa com quem eu falo. Vocês estão sendo os meus interlocutores. Eu pergunto uma coisa, vocês respondem. Então ele está falando com as penhas, olha só. O eu lírico tem como interlocutor de seu poema As Altas Serras, as quais se dirige diretamente também ao final em ó penhas, caracterizando assim o uso de apóstrofes. Sim, o que é uma apóstrofe? Uma certa invocação para um ser ou objeto. Castro Alves, em O Navio Negreiro, diz: Deus, ó Deus dos desgraçados, onde está vós, Senhor Deus? Dizei-me se é loucura, se é terror,
tanto horror perante os céus. Então Deus ali, ele está usando uma apóstrofe contra a divindade por causa da escravidão. Atenção. Correta também. Então A e B corretas. Letra C. Letra C. O eu lírico emprega algumas inversões sintáticas no poema como em que ao céu estás servindo. Você sabe que a frase na língua portuguesa se apresenta de duas ordens, direta ou inversa, tá? Ele usa aqui que ao céu estás servindo. Como é que ficaria na ordem direta? Que estás servindo ao céu. Atenção. Letra E. Ao olhar o sol sobre as serras, o eu lírico enxerga uma imagem de sua amada, cujo peito seria composto então pelas penhas visão que enche sua alma de alegria. Sim. Olha só no terceto, que alegre. Então o eu lírico está alegre, tá? Correto. Letra D. O eu lírico monarca do sol, o eu lírico compara o sol, a que chama de monarca de luz, ao rosto de sua amada, o que caracteriza uma personificação. Não, porque ele diz lá no final do último quarteto, o rosto de meu bem que vai fingindo. Então não está comparando. Minha gente, resposta letra D. Continuemos. Deixa eu ver aqui, Páscoa ficou... Bom, Gregório de Matos. Quando Deus redimiu da tirania, isso aqui é uma outra temática dele. Quando Deus redimiu da tirania da mão do faraó endurecido, o povo hebreu amado e esclarecido, Páscoa ficou da redenção do dia. Páscoa de flores, dia de alegria, aquele povo foi tão afligido. O dia em que por Deus foi redimido, ergo sois vós, Senhor Deus da Bahia. Pois mandado pela alta majestade, nos remiu de tão grande cativeiro, nos livrou de tão vil calamidade. Quem pode ser senão o verdadeiro Deus que veio extirpar dessa cidade faraó do povo brasileiro? Ele está se valendo aí de um livro da Bíblia que é o segundo do Pentateuco, Êxodo. O Pentateuco possui 5 livros, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio, que escritos por Moisés na forma hebraica parece um mangá, é lido de trás para frente. O povo de Israel ficou escravizado 400 anos no Egito. Quem foi levantado para libertar esse povo? Moisés. Geograficamente, de Canaã para o Egito demoraria 2 anos no máximo. O povo demorou 40 anos para chegar em Canaã, porque andou em círculos. Segundo a Bíblia, qual foi a culpa? A própria boca, de tanto murmurar. Atenção. Com uma elaboração de linguagem e uma visão de mundo que apresentam princípios barrocos, o soneto de Gregório de Matos apresenta temática expressa por, letra C, crítica velada à forma de governo vigente. O que é uma crítica velada? Ele compara aí o governo com faraó. Gente, segundo a teologia, o faraó representa alguma coisa boa? Não. Ele é escravizador. E para alguns teólogos, faraó representa a personificação do diabo ou de Satanás, tá? Então, letra C, por favor. Para responder à questão, leia os versos abaixo e o comentário sobre o poema do qual a estrofe foi extraída. Olha só, preenchendo as lacunas com o nome do autor e o título das obras. Acabei de falar disso aqui. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas do teu rosto, do teu manto esse borrão? Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei dos mares tufão. Olha só, se observarmos os poemas mais conhecidos de quem? Letra A, Castro Alves é a resposta correta. Vozes da África e o Navio Negreiro. Vislumbramos o quanto é possível cada um desses famosos textos serem cadernos de gravuras em que uma imagem completa a outra na lógica irrefutável do sonho. Esse tipo de poema é poema social, ele está denunciando a escravidão, tá? Continuemos. 10ª. Em 4 das alternativas abaixo registram-se alguns dos aspectos que, para bem caracterizar o gênero e estilo de Memórias Póstumas de Brás Cubas, o crítico Zé Guilherme Melchior pôs em relevo nessa obra de Machado de Assis. A única alternativa que, invertendo aliás o juízo do mencionado crítico, aponta uma característica que não se aplica à obra em questão é, olha, letra A. Ausência praticamente completa de distanciamento enobrecedor na figuração das personagens e de suas ações, está correto. As mulheres que Brás Cubas se envolveu não eram nobres. A primeira foi Marcela. Marcela era uma prostituta. Brás Cubas disse dela: Marcela me amou durante 15 meses e 11 contos de réis, nada mais, nada menos. A segunda foi uma novinha, Eugênia. Eugênia possuía um defeito físico, ela era coxa. De onde Machado de Assis tira esse termo Eugênia? Se você ler Eugênia sem um acento circunflexo, fica Eugenia.
De onde vem eugenia? Eu sei que todo mundo aqui assistiu ao filme 300, estrelado por Rodrigo Santoro no papel de Xerxes e Gerard Butler no papel de Leônidas. Você viu que quando Xerxes foi se apresentar para Leônidas, ele disse naquela voz grossa: "Come on, Leônidas, let's reason together." Quer dizer, vamos raciocinar juntos. O que era a eugenia? Você sabe que em Esparta, as pessoas que nasciam com defeito físico eram postas para fora da cidade. Eram descartadas. Por quê? Porque não poderiam ser guerreiras e não participariam da prova de fogo do teste de sobrevivência chamado Agogê. Você viu isso? Então, Eugênia se chama Eugênia porque ela possui um defeito. E Brás Cubas é tão cínico que ele não se casou com ela, ele não conseguiu pegar a novinha por 3 motivos. Por quê? Primeiramente, ela era pobre. Segundo, era coxa. Ele diz: ela era bonita, mas coxa. Pela coxa de Diana, eu juro que pensei em me casar com ela. Ela era bonita, mas coxa. Terceira razão, ela foi feita, a mãe dela engravidou de um homem em um mato. Ela nasceu no mato, digamos assim. Ela era chamada de flor da moita, então ele era extremamente preconceituoso. Essa letra está correta? Tá. Letra B, mistura do sério e do cômico, que resulta em uma abordagem humorística das questões mais cruciais, sim. Brás Cubas vai para o velório do pai. No velório, gente, ele começa a meditar filosoficamente. Agora, uma meditação de alguém que é tosco, não se aproveita. Ele, ao invés de se comover pela morte do pai, ele fica meditando na importância do nariz. Olhando para o nariz das pessoas, aquela coisa tudo ainda diz cinicamente: nariz é equilíbrio, povo. Nada a ver, gente. Atenção, correta. D. Ampla liberdade no texto em relação aos ditames de verossimilhança, sim. Você nunca viu um morto narrando a sua própria vida. Letra D. Emprego de uma linguagem que evita chamar a atenção sobre si mesma, apagando-se assim por detrás da coisa narrada. Essa é errada. Está dizendo aqui que o livro não tem metalinguagem. Ele tem. Brás Cubas diz: na verdade eu não sou um autor defunto, eu sou um defunto autor. Então ele está se considerando como autor. Metalinguagem. Letra E. Uso frequente de gêneros intercalados, por exemplo, cartas ou bilhetes, historietas, embutidos no conjunto da obra? Sim. Ok? Então, a questão errada é a letra D. Está dizendo que não há metalinguagem. Augusto dos Anjos e pneumotórax. Augusto dos Anjos e Manuel Bandeira. Pré-modernismo e modernismo. Psicologia de um vencido. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro desde a epigênese da infância a influência má do signo do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância. Sobe-me à boca uma ânsia análoga à ânsia que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e à vida em geral declara guerra. Anda a espreitar meus olhos para roê-los e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Muito bem. Manuel Bandeira pneumotórax, ironizando a própria doença que era a tuberculose. Febre, hemoptise, dispneia e suores noturnos, a vida inteira que podia ter sido e não foi. Tosse, 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 olha a onomatopeia da tosse aí. Mandou chamar o médico, diga 33, 33, 33, 33. Respire. Olha só esse diagnóstico aqui. O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado. Que coisa linda ouvir isso de um médico, né? Para não dizer o contrário. Então, doutor, não é possível tratar o pneumotórax? Não, a única coisa é fazer tocar um tango argentino. Quer dizer, o senhor está condenado. A única coisa que tem que fazer é viver. Esse texto é tão irônico que Bandeira pergunta: não é possível fazer um pneumotórax? Gente, pneumotórax é justamente o afundamento no pulmão aqui. Então tem uma ironia. Olha as perguntas. Assinale V, verdadeiro ou falso. Os dois poemas tratam do problema da finitude do corpo corroído por doenças, utilizando o vocabulário técnico pouco comum à poesia? Sim. É o que nós chamamos de termos apoéticos. O que quer dizer isso? Sem poesia. Verdadeiro. O soneto de Augusto dos Anjos apresenta as energias do universo que se associam para formar o eu e não consegue evitar a decomposição do corpo?Sim. Vou te fazer uma pergunta. Nós temos dois termos aí que Augusto dos Anjos usa, que são oriundos da química. Quais são as duas palavras, por favor? Carbono e amoníaco. Outra coisa. Lá no último verso ele diz o seguinte: anda a espreitar meus olhos para roê-los
e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade orgânica da terra. Você sabe que o cabelo possui uma solução que permite com que o verme não decomponha o cabelo. Então, o defunto, o cabelo não é decomposto. Qual é o nome da solução? Começa com o quê? Queratina. Então, é isso que Augusto dos Anjos está falando aqui. Muito bem. Verdadeiro. Próximo. O poema de Manuel Bandeira mostra a fragilidade do corpo encarada de forma irônica. Sem o tom grave de conspiração encontrado em Augusto dos Anjos, não. Os dois encaram de tom grave. Verdadeiro. Os dois poemas evidenciam o destino implacável da destruição do homem, desde que nasce marcado pela presença dos vermes? Não, somente o de Augusto. Então, letra C, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso. Olha só, nós temos um quadro aí do expressionismo e temos um fragmento. Magro e macilento, um tanto baixo, um tanto curvado, pouca barba, testa curta e olhos fundos. O uso constante dos chinelos de trança fizera-lhe os pés monstruosos e chatos. Quando ele andava, lançava-os desarosamente para os lados, com o movimento dos palmípedes nadando. Aborrecia-se o charuto, passeio, teatro e as reuniões em que fosse necessário despender alguma coisa. Quando estava perto da gente, sentia-se logo um cheiro azedo de roupas sujas. Está descrevendo aí minuciosamente, né, o fedor do personagem. A pintura de Lazar Segal e o fragmento de Luiz de Azevedo, embora afastados no tempo, servem de motivos semelhantes, caracterizam respectivamente o quê? Aí no caso, povo de Deus, expressionismo e realismo. Por favor, marque aí a letra C. Você sabe que o expressionismo faz parte de uma vanguarda europeia. São 5. Expressionismo, cubismo, dadaísmo, surrealismo e futurismo. Próximo. Assinale a alternativa correta sobre a Semana de Arte Moderna. A Semana de Arte Moderna, liderada por intelectuais e políticos paulistas, foi o evento que coroou o modernismo brasileiro com a publicação de Macunaíma de Mário de Andrade. Errado. Macunaíma foi publicado 5 anos depois. B. O modernismo foi um movimento isolado, ocorrido na cidade de São Paulo, sem repercussão nacional? Não. C. A briga entre Graça Aranha e Anita Malfatti serviu de inspiração para a concepção da semana? Não. Quem brigou com Anita Malfatti foi Monteiro Lobato. Letra D. A prática dos manifestos, muito comum nas vanguardas europeias, foi repetida pelo modernista como forma de veicular seus ideais estéticos e sociais? Sim. Me dá um exemplo de um manifesto dentro do modernismo. Manifesto antropofágico, criado por Oswald de Andrade. Então a resposta é a letra D, por favor. Atenção. Para a próxima questão, considere os versos abaixo do poema Sentimento do Mundo e Noturno, A Janela do Apartamento de Carlos Drummond de Andrade, ambos publicados no livro Sentimento do Mundo. Olha só. Esse amanhecer mais noite que dia, esse amanhecer mais noite que a noite, silencioso cubo de treva. Um salto e seria a morte, mas é apenas sobre o vento a integração da noite. Nenhum pensamento de infância, nem saudade, nem vão propósito, somente a contemplação de um mundo enorme e parado. A soma da vida é nula, mas a vida tem tal poder na escuridão absoluta. Como líquido circula suicídio, riqueza, ciência. A alma severa se interroga e logo se cala, e não sabe se é noite, mar ou distância. Triste farol de ilha rasa. A visão do mundo do Eurídice Drummond é marcada pela ironia e pela dúvida constante, cujo saldo final é negativo e melancólico. Isto falou da ilha rasa. Tal perspectiva assemelha-se ao, letra D, narrador do romance Memórias Póstumas de Brás Cubas. Por quê? O narrador é defunto e Brás Cubas também é pessimista. Então marque aí. Minha gente, esse fragmento aqui é o de A Hora da Estrela de Clarice Lispector. Em detrimento do nosso tempo, não vou lê-lo, eu vou resumir para você. A Hora da Estrela conta a história de Macabéia, uma menina que vem do interior. O nome é um irônico, porque Macabéia é um nome completamente descabido. Ela vem do interior para a cidade grande e ela tem um namorado chamado Olímpico de Jesus. Olímpico não é atleta, muito pelo contrário, é um anti-herói que é assassino. Eu disse, Macabéia não toma banho. Macabéia come cachorro quente e gosta de Coca-Cola. Macabéia conhece uma amiga chamada Glória. Glória é uma ironia porque Glória é algo esplendoroso, a glória de Deus. Glória tinha feito 6 abortos. Glória foi a uma cartomante e a cartomante disse que ela tinha que tomar o namorado da melhor amiga. Tomou o namorado de Macabéia. Macabéia foi para a cartomante disse que ela ia ser feliz. Quando ela saiu de lá da cartomante, ela foi atropelada por um carro e morreu. Então, completamente irônico. A Hora da Estrela é a estrela que não brilha. Muito bem, olha as questões. Eu vou partir logo, minha gente, para o gabarito, tá? Por favor. Na segunda, na 2. Essa é uma questão que você tem que colocar a soma.
Os alunos do ensino médio odeiam essa questão. Por quê? Porque eles não podem errar. É igual você e eu também, em uma prova de matemática, que não entendia por que o professor não deixava só marcar o gabarito. Ele queria o quê? A soma. Porque pela soma que ele sabe qual é a resposta, digamos assim. Olha 2. No romance Hora da Estrela, a autora tentou ocultar-se por trás do pseudônimo de Rodrigo S.M., narrador. O narrador onisciente intruso que busca o tempo todo problematizar o processo de criação? Sim. Tem metalinguagem também na Hora da Estrela. 4. O vocábulo mulherice é um neologismo derivado do substantivo mulher. Diferentemente da condição física atribuída automaticamente às pessoas do sexo feminino, o narrador dá a entender que a mulherice seria constituída pela personagem ao longo do tempo, física e psicologicamente? Sim. É uma menina tosca e que não tem perspectiva de vida. Então, 4 e 2. 8. A datilógrafa Macabé adorava goiabada com queijo, divertia-se recortando anúncios de jornais velhos, bebia o mesmo refrigerante que todos bebem, passeava ao final da semana no cais e dividia seu quarto com outras 5 meninas, todas de nome Maria. Essa associação de Macabé a banalidades, gostos, comportamentos e pessoas comuns ajuda a compor a imagem de uma mulher sem traços próprios, cópia sem vício de tantas outras sertanejas indigentes. Minha gente, A Hora da Estrela não é um romance regional, A Hora da Estrela é um romance que se passa na cidade. A abordagem de Clarice Lispector é uma abordagem sempre do universo feminino. Só para você ter uma ideia, o Olímpico ele não consegue transar com Macabeia porque ele não acha brecha pelo fato dela ser extremamente sem noção. Ela pergunta para ele o seguinte, ela ouve muito rádio relógio e pergunta, você sabe o que é cultura? Ele diz assim, bom, cultura é cultura. Mas ele também não sabe. Chega uma hora que ele perde a paciência e diz, olha, essas coisas quem gosta de saber é fresco. Cultura é coisa de fresco. Gente, ele é tão pior quanto ela. Tá? Minha gente, respostas corretas aí. 8, 4 e 2. Qual a soma? Muito bem, então marque aí 14, por favor. Minha gente, eu encerro a minha fala aqui. Gostaria de agradecer o respeito, a calmaria e a oportunidade. Espero que a aula tenha sido proveitosa. Eu desejo a você tudo de bom e determino que você será aprovado no Enem, mas tem que estudar. Chega na sua casa agora e vai estudar. Obrigado, bom dia para você, bom começo de semana, tchau. E hoje você viu o aulão de literatura, muito boa essa aula, a gente tem um novo encontro com o aulão de arte. E você que não quer perder nadinha, quer rever o nosso aulão de hoje a qualquer hora, então já pode baixar todo o conteúdo no site al.ma.leg.br. E eu fico por aqui, mas a gente tem mais um encontro na sexta-feira com o aulão de arte, tá marcado, não perca. Tem muita gente estudando e você não pode perder essa chance. Tchau!